Olá pessoal, bora destacar um poema aqui para vocês. E dessa vez o poema que eu vou destacar, ele se chama Volto e Não Volto. E ele é assim: saí para voar, saí sabendo que não iria voltar, porque quem voa não volta. Este é o desafio. E mesmo quando volta, não volta, pois nunca mais será o mesmo que partiu. Então esse poema, pessoal, é um poema, né, como todo poema, escrito em um momento especial. Eu lembro bem dos momentos em que esse poema foi nascendo, não foi de uma vez só. Ele começou a ser esboçado após eu ter tido a experiência de fazer uma parte de doutorado fora do Brasil com a minha esposa e morar lá um tempo em Portugal. Então era um daqueles voos sem volta, né? Uma experiência dessa transforma a gente. E depois eu lembro que no final do doutorado, já bastante cansado assim daquele processo de finalização de tese e tudo mais, eu decidi que depois de finalizar essa etapa da minha vida, eu iria fazer uma viagem. E eu fiz uma viagem com um amigo meu, colega de doutorado da época. A gente fez um mochilão aqui pela América do Sul, por Bolívia, Chile, Peru, e foi bem ao estilo mochilão mesmo. A gente tinha pouca grana, praticamente nada, então a gente foi dormindo na casa de pessoas, né, de locais, dos locais onde a gente passava, por exemplo, sempre andando de ônibus, van, o que era possível ali, só não pegava carona. E daí foi uma viagem de 30 dias, onde a gente viveu bastante coisa, bastante experiência. Eu escrevi um livro durante essa viagem que se chama O Viajante e Sua Mochila, que são dois personagens que se dialogam, inclusive, e esse livro ele possui 30 histórias, 30 fotos e 30 poemas, um para cada dia da viagem. E daí o poema que finaliza, que foi quando eu terminei de escrever esse poema, assim, posso considerar a finalização do poema, é o poema que finaliza esse livro. E eu lembro que eu estava lá em Rio Branco, no Acre, quando eu finalizei esse poema, era o nosso último dia de viagem, e eu tava muito com esse sentimento, assim, né, de voo sem volta, porque tinha sido mais uma daquelas experiências em que a gente sai, o Rafael que saiu não era mais o Rafael que estava voltando, e esse era um sentimento muito bom. E daí naquele momento eu traduzi nesses versos aqui, e volta e meia eu uso eles, assim, um dos poemas que eu mais leio, que eu mais cito, porque tem várias situações assim que a gente passa na vida e que são desses voos sem volta, né? Então quando eu passo por uma situação dessa, uma experiência diferente, aquelas experiências que transformam a gente, eu lembro desse poema e sempre que possível eu volto a ler ele nessas situações específicas, por exemplo. E hoje eu quis compartilhar ele aqui com vocês. Então eu vou ler de novo, agora já contextualizado o poema, fazer a leitura novamente para vocês sentirem ele a partir também dessa contextualização. Então, né, volto e não volto. Saí para voar, saí sabendo que não iria voltar, porque quem voa não volta. Este é o desafio. E mesmo quando volta, não volta, pois nunca mais será o mesmo que partiu. Então era isso, pessoal. Poema destacado. Até a próxima.